Ricardo Sodré, eu sou nutricionista, consultor científico e speaker da Vitafor, e é um prazer enorme estar aqui com vocês hoje, apresentando os nossos últimos lançamentos da linha Vitafor nesse ano de 2023. Quero agradecer também o convite a mim feito para que trouxesse esse conteúdo para vocês e também aproveitar para parabenizá-los pelo Dia do Nutricionista. Que sigamos todos nessa missão de levar saúde, rendimento físico e qualidade de vida para todos os nossos pacientes. Vou compartilhar minha tela para facilitar o acompanhamento do conteúdo. E, como eu comentei, falaremos sobre os últimos lançamentos da linha Vitafor. Vou começar pelos dois últimos lançamentos e que lançamentos premiados recentemente na Naturaltech Brasil como produto inovação do ano de 2023. Eu estou falando do Colosfor e do Colosfor Lactoferrin Plus. Dois produtos à base de peptídeos bioativos de colostro bovino e, no caso do Colosfor Lactoferrin Plus, acrescentados de lactoferrina, substâncias essas que compõem a matéria-prima colostro bovino. Se a gente for analisar o conteúdo, a composição do colostro bovino, podemos observar que existem compostos bioativos, substâncias com funções específicas no organismo humano, como, por exemplo, os fatores de crescimento, os fatores imunológicos e também nutrientes importantes para todo o funcionamento do organismo humano. Observando essa composição, é possível entender o quanto de importante essa substância pode ser para diversas funções de órgãos e sistemas no organismo humano, desde a recuperação e o funcionamento da barreira na mucosa intestinal, restaurando a permeabilidade intestinal, conferindo uma melhor homeostase, um equilíbrio na microbiota naquele ambiente intestinal, passando pela proteção nas mucosas do trato respiratório, principalmente trato respiratório superior, por sua relação direta e estreita com o funcionamento intestinal. Interessante do ponto de vista de reparo tecidual, melhorando o processo de cicatrização de feridas, de restauração da densidade mineral óssea, melhora na recuperação do tecido muscular, e outras funções específicas, como, por exemplo, a sua potente ação ali na performance esportiva. Então, Colosfor e o Colosfor Lactoferrin Plus, dois dos últimos grandes lançamentos da linha Vitafor. O terceiro lançamento que eu trago para vocês é o Synfor Plus, nosso mix de cepas de bactérias probióticas, cujo grande diferencial é justamente a alta concentração, a alta quantidade de bactérias numa dose proposta de 2 cápsulas. Se nós formos na literatura, vamos analisar quais os objetivos na prescrição de bactérias probióticas, a gente pode pensar na prevenção e ou tratamento de disfunções intestinais, as síndromes do intestino irritável, as hiperpermeabilidades intestinais, disbioses, desequilíbrio na microbiota intestinal, passando pela modulação do sistema imunológico, a modulação do processo inflamatório local intestinal, que tem uma grande potencial chance de se sistemizar, e aí a gente consegue, através desse equilíbrio, com essa quantidade maior de bactérias probióticas, facilitar esse equilíbrio e esse controle, essa regulação da microbiota intestinal. Existem direcionamentos, posicionamentos, né? E como um grande resumo eu posso trazer, justamente pelo grande diferencial nesse tipo de produto, os benefícios que os probióticos trazem para a saúde humana e que são diretamente relacionados e dependentes dos tipos de bactérias que o compõem e da quantidade de cepas em cada dose. Então, observem, nos estudos, nós temos aqui como potencial o impacto dos probióticos na microbiota intestinal, uma diversidade de tipos de bactéria, favorecendo N funções positivas, né? Um funcionamento melhor no organismo humano. Por outro lado, além da diversidade das bactérias, a gente olha aqui uma série de situações, indivíduos que fazem exercício físico, indivíduos normais, que não fazem exercício físico, onde destaca-se a quantidade, né, a magnitude da quantidade de cepas que deve compor um probiótico por conta dessa diversidade, dessa necessidade da diversidade e uma maior quantidade de cepas bactérias,
para que haja o seu efeito intestinal, enfim, regulando essa microbiota através de um produto como o Synfor Plus. Um outro produto, nosso quarto lançamento, é o Collagen Tech Protein, né? O mercado muito clamou por um produto com esse perfil, onde encontramos 14 gramas de proteína, né, de peptídeos por porção, ácido hialurônico na composição, glutamina, fonte de magnésio e zinco, vitamina D e vitamina C. Sabemos da importância na composição desse produto, onde os peptídeos, por exemplo, né, os aminoácidos, são destinados para a composição e estrutura tecidual. Por exemplo, o tecido muscular, o tecido articular. Então, os peptídeos têm um potencial de ação muito maior por conta do seu fracionamento. A vitamina C é um antioxidante importantíssimo, por exemplo, para a formação do colágeno. A gente vai ver no próximo slide que existem direcionamentos específicos que destacam a importância da vitamina C na formação, no estímulo para a síntese de colágeno. Vitamina D e magnésio com suas funções importantes, tanto no tecido muscular quanto no tecido osteoarticular. Um outro produto que a Vitafor trouxe como lançamento para o mercado, o magnésio, que eu vou abordar um pouco mais à frente, vai deixar bem clara a sua função, tanto no tecido muscular quanto outras funções específicas. E também traz o ácido hialurônico, uma substância muito utilizada nos tratamentos das doenças osteoarticulares, porque melhora na dor, diminui o processo inflamatório, melhora a viscosidade ali do líquido sinovial, facilitando uma qualidade de movimento, potencializando uma quantidade, uma ação no movimento articular muito mais favorável e também com uma ação interessante para a restauração de tecido cutâneo, tá? A ação do ácido hialurônico na pele humana. Então, agora eu vou elencar as diferentes substâncias, destacando as principais substâncias que compõem o Collagen Tech Protein, e a primeira delas é a vitamina C. Né? Eu trago aqui algumas evidências, algumas publicações que relacionam a vitamina C justamente à síntese de colágeno, melhorando essa proteção articular. E aí a gente observa que a vitamina C ela é necessária para a síntese de vários tipos de colágeno. Colágeno que pode compor pele, a cartilagem, outras estruturas, né, do organismo humano. E, como conclusão, nos estudos, eles demonstram que a vitamina C tem o potencial de acelerar a cicatrização óssea, aumentar a síntese de colágeno e diminuir os parâmetros relacionados ao estresse oxidativo, por conta da sua ação antioxidante. Outra substância importante é a vitamina D, que faz parte também da composição do Collagen Tech Protein. Sabemos do destino da vitamina D em N órgãos e sistemas, que passam desde o sistema intestinal, tecido ósseo, tecido muscular, e aqui eu trago o destaque da vitamina D, linkando com a ação a sua aplicabilidade dentro de um produto como o Collagen Tech Protein, destacando a sua importância aqui no metabolismo do cálcio e na homeostase do tecido ósseo. Tá? Destacando também, né, no tecido intestinal, e aí ela participa desse equilíbrio na ativação dessas diferentes células que compõem o tecido ósseo. Um outro impacto interessante da vitamina D, a gente pode observar aqui embaixo no tecido muscular, acelerando o processo de restauração, de reparo e melhorando essa estrutura do tecido muscular, muito importante, por exemplo, para o processo de envelhecimento, uma associação dos dois, da vitamina D e do magnésio, citado há pouco tempo. Outra substância importante é o ácido hialurônico, que é um componente interessante, né, porque ele pertence a um grupo importante de heteropolissacarídeos, como, por exemplo, as glicosaminoglicanas. Se a gente observar nessa imagem, essa estrutura central, que é a espinha, como se fosse a espinha dorsal da formação da matriz cartilaginosa, é justamente o ácido hialurônico. E a sua função é melhorar a qualidade do líquido sinovial, melhorando, agindo como se fosse um lubrificante, melhorando a fluidez e a viscosidade lá naquela estrutura articular. Então, é interessantíssimo para que haja uma manutenção da viscoelasticidade,
facilitando, garantindo uma melhor fluidez no movimento lá na estrutura articular. Eu trago essa publicação muito interessante que fala exatamente sobre o uso do ácido hialurônico no controle dessas alterações causadas lá no tecido articular, principalmente na cartilagem. Então, num estudo duplo cego, randomizado, placebo controlado, com 20 indivíduos que apresentavam desconforto articular, fizeram a suplementação com ácido hialurônico durante 90 dias e avaliaram score de redução de dor e também um outro score de edema, né, muito associado ao processo inflamatório e às alterações estruturais no tecido. Então, como a gente pode observar aqui, ó, o score de redução de dor foi mais significativo no grupo que utilizou o ácido hialurônico, quando comparado com o grupo placebo que não fez essa suplementação. Destaco aí com essa setinha, e aí, indo para uma outra situação que foi avaliada, foi justamente o derrame sinovial, ou seja, um inchaço promovido ali naquela articulação, também da mesma forma representado por um número mais reduzido, um menor score para esse derrame sinovial, quando os indivíduos foram suplementados com ácido hialurônico, quando comparado aqui com o grupo placebo. Outra evidência interessante de substâncias que compõem também o Collagen Tech Protein são os peptídeos bioativos de colágeno, né, com sua ação específica no tecido muscular, no tecido ósseo. E aqui a gente observa a influência desses peptídeos de colágeno justamente na composição corporal. Observem as alterações, as variações na massa livre de gordura e na massa corporal gorda, com um aumento no CP aqui, ó, barrinha escura, peptídeos de colágeno, um aumento na massa muscular quando comparado com o grupo placebo, que não utilizou os peptídeos bioativos de colágeno, e também uma redução da massa corporal gorda, aqui destacado com uma barra negativa, né, aqui para baixo, com um menor acúmulo aí de massa corporal gorda. Então, e um outro referencial interessante é a maior força. Óbvio, se o indivíduo ele consegue melhorar a sua deposição de massa livre de gordura, consegue também executar um movimento aí com uma maior capacidade de um score de força, aí, no caso aqui a força isométrica. Tá? Então fica aí o Collagen Tech Protein com os seus peptídeos bioativos de forma muito interessante para ser utilizados em algumas situações específicas. Tá? Sugestões de consumo: 1 a 2 doses, né, que tem uma colher medida, um medidor que vai dentro ali da embalagem. Pela manhã, em jejum, a gente observa uma melhor eficiência absortiva desses peptídeos e, consequentemente, uma melhor ação. Próximo à realização de uma atividade física, porque é um momento de maior necessidade, né, um maior momento de necessidade e demanda por conta do exercício físico, de que haja esse suporte nutricional. E aí, essas doses devem ser recomendadas de acordo com o consumo proteico específico para aquele paciente, tá? Computar aí esses 14 gramas por dose dentro de uma conta, dentro de um cálculo na quantidade de proteína total que o paciente deve receber. Um outro produto recém-lançado também é o nosso Magnésio Plus. Grande destaque aqui pela quantidade de 350 miligramas de bisglicenato de magnésio, fonte de vitamina B6, importante para que haja a ação do magnésio. Eu destaco aqui algumas aplicabilidades do magnésio na saúde humana, né, com algumas funções, destacando-se a manutenção e equilíbrio do sistema imunológico, a sua participação no controle glicêmico, interessantíssimo, importantíssimo ali para que haja uma sequência de ativação das vias metabólicas para consumo de glicose, uma maior ativação enzimática, sua eficiência na capacidade de produção energética, no relaxamento muscular, eu já associo diretamente aí ao sono, né? O magnésio tem o seu antagonismo aí com a ação do cálcio, e é importante no processo de relaxamento muscular. Necessário aqui para o período de sono, uma melhor indução para uma qualidade de sono também associada a níveis adequados, aí, concentrações plasmáticas adequadas de magnésio. Tem uma ação anti-inflamatória
e participa também do processo de mineralização óssea. Praticamente todas essas funções aqui são conhecidas, e eu quis trazer aqui uma nova evidência, né, do consumo da suplementação, a sua função com o magnésio, lá no processo de recuperação e reparo no tecido muscular. Essa publicação foi apresentada agora no último American College, onde observa-se uma necessidade de suplementação para que a sua ação aconteça no contexto aqui de ativação do eixo de regulação central para a síntese proteica. Então, a gente observa a suplementação de magnésio favorecendo um direcionamento aqui, ó, para o processo de estímulo, sinalização e expressão genética para a síntese proteica, num processo de recuperação muscular. E, por outro lado, inibem aqui, ó, a perda de massa muscular. Então, fica aí mais uma dica do magnésio, melhorando a regeneração do tecido muscular e na sarcopenia, por exemplo, no processo de envelhecimento, tá? Principalmente se os indivíduos fazem exercício físico, induzindo esse dano muscular. Então, é importante a gente estabelecer essa suplementação com o magnésio. Outro produto bem interessante, recém-lançado na linha Vitafor, é o Resveratrol Plus, com os seus destaques aqui, ó. Também contém ácido hialurônico na porção, 165 miligramas de transresveratrol. O transresveratrol é um tipo de resveratrol, uma forma de apresentação que garante uma biodisponibilidade bem maior quando comparado com o resveratrol comum. Acrescido na sua formulação, nós temos uma concentração de 50 miligramas de coenzima Q10 e também fonte de vitamina B3, B12 e zinco na sua composição. Tá? Então, o que a literatura mostra relacionado a essas concentrações, essa administração na ordem aí de 165 miligramas de transresveratrol? Essa biodisponibilidade pelo consumo via oral, onde nos estudos utiliza-se de 75 a 500 miligramas por dia, traz benefícios, por exemplo, na saúde vascular e cardíaca, importantíssimo para os processos, né, de controle, de tratamento, de prevenção das alterações nas doenças cardiovasculares. Favorece o desempenho cognitivo e desempenho mental. Participa do processo de mineralização óssea. Otimiza o desempenho na realização do exercício físico e também auxilia a modulação na microbiota intestinal. Então, é um produto que tem também uma diversidade bem extensa aí de aplicabilidade, e eu destaco nessa publicação a sua suplementação, os seus efeitos, né, da suplementação no controle aí dessas doenças cardiovasculares, por exemplo, aqui na hipertensão. Uma revisão sistemática que traz como evidências aqui, num primeiro momento, né, o paciente hipertenso tem uma alteração, um desequilíbrio aí nos mecanismos de reatividade vascular, com uma menor expressão, por exemplo, de óxido nítrico sintase, diminuindo as concentrações de óxido nítrico, que a gente sabe que é um importante vasodilatador. Então, aumenta essa vasoconstrição, diminui o calibre vascular e aumenta a pressão arterial. E aí, no estudo, o que eles fizeram? Né? Fizeram esse levantamento, essa revisão sistemática, e observaram que, utilizando o resveratrol nos tratamentos da hipertensão, houve uma possibilidade de sinalização de mediadores que favorecem esse processo de aumento na reatividade vascular, né? As sirtuínas, o fator nuclear de respiração, o AMP quinase, a AMPK, e aí favorecendo uma expressão maior de óxido nítrico sintase, vasodilatando mais e diminuindo essa pressão arterial. Então, é interessante a gente pensar no consumo do resveratrol, além dessa modulação na reatividade vascular, pelo seu papel, por exemplo, na redução de marcadores inflamatórios importantes aí para o controle das doenças cardiovasculares. Tem uma citocina inflamatória específica de endotélio, chamado VCAM, cuja redução está associada a maiores quantidades circulantes, maiores níveis de resveratrol. Tá? Outra aplicabilidade interessante, né?
o resveratrol, sendo um composto fenólico, tem uma ação específica em nível mitocondrial, melhorando toda a dinâmica nessa organela celular pela ativação da MPcase, PGC1-alfa, sirtuínas, otimizando o processo de sensibilidade à insulina, favorecendo o consumo energético, principalmente às custas pela via glicolítica anaeróbia, e aí favorece essa biogênese mitocondrial. Olha que interessante, nós associamos no resveratrol plus a coenzima Q10, e a gente sabe da relação direta nas concentrações de coenzima Q10 com o bom funcionamento mitocondrial, em N situações clínicas e até mesmo na prática esportiva. Então, é um sinergismo que foi pensado para potencializar os diferentes benefícios desse polifenol tão importante. Qual o impacto do resveratrol na performance esportiva, né? Melhorando, por exemplo, aqui, induzindo a lipólise e inibindo essa formação de tecido adiposo, a adipogênese, né? Reduz esse tecido adiposo, melhora, induzindo aqui a biogênese mitocondrial, consequentemente favorecendo esse maior consumo de ácido graxo como substrato, como fonte energética, e aí melhora funcionalmente o tecido muscular e melhorando a capacidade aqui de permanência, né, de desenvolvimento aí do exercício físico. Um outro destaque importante é que essa biodisponibilidade do resveratrol ela é maior, né? Uma das formas de se administrar é exatamente aqui, ó, a forma em meio oleoso. E é isso que a gente encontra na nossa cápsulazinha ali do resveratrol plus. Nosso sétimo e último lançamento da linha Vitafor agora no ano de 2023 é o Hepatofor, um produto que foi desenvolvido e direcionado com o objetivo de melhora na saúde hepática, né? Nas alterações de funcionamento hepático, alterações de perfil lipídico, doenças associadas aí a um comprometimento da função hepática. Na sua formulação, temos 346 miligramas de fosfatidilcolina, fonte de metionina também, importantíssimo para o funcionamento hepático. E aí, se a gente pensa em funcionamento hepático, é importante a gente pensar ali no mecanismo de detoxificação, que a gente pode observar aqui nessa lâmina do Instituto Brasileiro de Nutrição Funcional, que fala exatamente dos nutrientes necessários como suporte para a detoxificação hepática. Observemos aqui duas fases diferentes que eu vou explicar melhor no slide seguinte, mas eu já destaco, aqui a gente observa a metionina, a colina, a fosfatidilcolina, como substâncias importantes aí coadjuvantes nesse processo de detoxificação. Mas o que é essa detoxificação? Nada mais é do que a retirada, é um mecanismo de proteção cujo objetivo é retirar o caráter tóxico de um composto, alguma substância, fazendo com que ela consiga ser reconhecida, modificada e excretada ali por N vias de excreção. Então, eu trago aqui alguns exemplos, né, de substâncias tóxicas, alguns tipos de medicamentos, álcool, alergenos, seja alergenos alimentares ou não, metabólitos, aditivos alimentares, corantes, conservantes, ou seja, uma substância tóxica, que é uma substância normalmente lipossolúvel, que ela vai ser acumulada lá no tecido adiposo. O objetivo é que ela passe a ser uma substância hidrossolúvel, ainda sendo uma substância tóxica, mas que possa ser solubilizada, e aí a gente consegue fazer essa excreção pelas diferentes vias de excreção. Eu estou simplificando, né, de forma bem didática o mecanismo de detoxificação, mas o objetivo é exatamente eliminar essa substância. Fase 1, duas etapas principais. Fase 1, primeira etapa, é a etapa de biotransformação, onde uma substância lipossolúvel tóxica vai ser transformada em uma substância menos tóxica, né? Eu representei aqui com uma coloração menos intensa, que pode ser reconhecida pelo organismo.
Então, antes era uma substância não reconhecida, tóxica, lipossolúvel, e aí vai ser biotransformada em uma substância menos tóxica, reconhecível pelo organismo, e aí uma substância ela vai se transformar numa substância lipossolúvel intermediária. Esse processo ocorre exatamente aqui no fígado, e aí é chamado de fase 1, onde N reações ocorrem com mecanismos importantes e de grande destaque. Uma das consequências dessa primeira fase, dessa primeira etapa, é justamente a produção de espécies reativas do oxigênio, dos radicais livres. Por isso é que é importante a necessidade de uma diversidade na alimentação com essas substâncias, com suporte de substâncias antioxidantes. E aí, essa substância lipossolúvel intermediária, menos tóxica e reconhecível, vai ser solubilizada, o que ele vai ser emulsionada, permitir que ela seja solúvel em água, e a gente chama dessa segunda fase a rota de conjugação, onde uma substância menos tóxica, lipossolúvel intermediária, reconhecível, vai passar a ser convertida numa substância hidrossolúvel. E é exatamente nessa etapa aqui que entra o hepatofor, principalmente na fase 2 da detoxificação, onde existe a necessidade de nutrientes como a fosfatidilcolina, a metionina, as vitaminas antioxidantes, aqui a vitamina E, por exemplo, vitamina B12, como cofatores dessas vias de funcionamento do sistema de detoxificação. E aí a gente consegue eliminar essa substância. Então eu trago aqui algumas evidências, né, algumas sinalizações da necessidade de utilização dessas substâncias, como, por exemplo, a metionina, né, e as suas aplicabilidades terapêuticas nos tratamentos de doenças hepáticas. Então, a gente tem aqui uma série de doenças hepáticas, né? Carcinoma, fibrose hepática, a esteatose hepática, as hepatites virais, todas sendo potencializadas por uma deficiência de metionina e inibidas, neutralizadas ou minimizados os seus efeitos com a suplementação de metionina. Porque a metionina ela participa de diferentes mecanismos, né, de reconhecimento e de transformação lá no tecido hepático. Tá? É, por exemplo, um metabólito importante aqui, ó, para a produção de glutationa, que é uma enzima do sistema de defesa antioxidante, que favorece todo um funcionamento dessa via, né, de sulfatação, né? É um componente aqui, por exemplo, do S-adenosilmetionina, que é uma outra substância importantíssima para essa utilização e a produção aqui da glutationa. Então, suplementar metionina através de um produto como o Hepatofor potencializa essas concentrações e aí a gente tem uma ação específica nesse sistema de detoxificação. Outra substância importante na sua composição é a fosfatidilcolina, tá? Observem aqui, ó, a composição de fosfolipídios aqui, ó, com sua presença percentualmente mais destacada, né, dentro do hepatofor. E aí a gente tem a ação da fosfatidilcolina como um coadjuvante no processo de controle dessas alterações metabólicas. Eu vou representar aqui essa via de produção de produção de ácidos graxos lá no tecido hepático, né? Essa lipogênese nos hepatócitos provocada por uma resistência sistêmica à insulina, temos mais glicose circulante, facilita a formação de tecido adiposo. E isso pode promover um aumento desse acúmulo de gordura lá no fígado, a conhecida esteatose hepática. Se não existe nenhum mecanismo de controle, e vamos potencializar essa expressão aqui, né, esses fatores, essas alterações metabólicas, por exemplo, com polimorfismo genético, vamos potencializar com as inadequações alimentares, que vai potencializar essa esteatose hepática, promover essa resistência insulínica nos hepatócitos, e aí a gente observa que isso acaba se transformando num ciclo vicioso, onde não diminui essa
essa síntese e essa deposição de ácido graxo de gordura no tecido adiposo. Então, se não há substâncias que vão facilitar esse controle, esse ciclo de retroalimentação e aumento na produção de ácidos graxos lá pelos adipócitos, vai acontecer de forma sistêmica, de forma contínua. E aí, qual a importância da gente trabalhar com a fosfatidilcolina? Percebam, a suplementação, o suporte exógeno de fosfatidilcolina, presente, por exemplo, no hepatofor, melhora toda a ativação e metabolismo lá nos hepatócitos, favorecendo um aumento na atividade enzimática, por exemplo, melhorando as scores de atividade de carnitina palmitoil transferase, uma das enzimas que é responsável pela entrada de ácido graxo na mitocôndria para ser oxidado. Então, a gente tem aqui uma maior ação da coenzima oxidase, maior atividade das proteínas transportadoras de ácido graxo, que facilitam também a entrada na célula e a sua utilização lá dentro da mitocôndria, melhorando essa beta-oxidação, otimizando o metabolismo lipídico, com efeitos anti-inflamatórios, aumentando a atividade, por exemplo, da ApoB, da proteína ApoB. Então, a gente melhora a dinâmica, esse perfil lipídico, essa dinâmica na utilização de ácido graxo dentro dos adipócitos. Olha que interessante esse estudo, que fala exatamente da função da fosfatidilcolina na minimização, melhorando todas essas alterações, otimizando o metabolismo de ácido graxo hepático e reduzindo os scores de inflamação. O que eles fizeram? Pegaram dois grupos. Aqui na barra em vermelho, um grupo com uma dieta alta em gordura e outro grupo com a dieta rica em gordura, só que suplementando a fosfatidilcolina. E aí verificaram que a captação de ácidos graxos no grupo em verde, que suplementou com a fosfatidilcolina, foi menor quando comparado com o grupo que não suplementou, que tinha uma dieta rica em gordura. Olha a síntese de colesterol, também menor no grupo que suplementou com fosfatidilcolina. A lipólise, a degradação de ácido graxo foi maior por conta daquelas alterações metabólicas que eu expliquei no slide anterior. Consequentemente, uma lipogênese, uma produção, uma síntese também menor, uma maior oxidação de ácidos graxos, e aí uma maior taxa de depuração, exportação, né, de ácido graxo por conta do VLDL. Se a gente olha para os marcadores inflamatórios, olha que interessante, uma menor expressão genética, por exemplo, para os marcadores, para os macrófagos, sinalizando esse efeito pró-inflamatório. Em verde, suplementado com a fosfatidilcolina, menor score, protegendo dessa inflamação lá no tecido hepático. Os macrófagos, né, anti-inflamatórios, associado a genes, né, com essa expressão de defesa, de proteção anti-inflamatória, muito maior quando comparado com o grupo que não suplementou. E, por fim, as quimiocinas aqui, também menores, representando essa proteção no grupo que fez a dieta rica em gordura e suplementou com a fosfatidilcolina. Então, funções interessantíssimas para a proteção hepáticas associadas ao hepatofor. E aí, finalizo aqui apresentando, nesse slide, os últimos lançamentos da linha Vitafor de 2023, Magnésio Plus, Resveratrol Plus, o Hepatofor, Synfor Plus, Colosfor Lactoferrin Plus, o próprio Colosfor e o nosso Colagentec Protein, com o objetivo aí de fornecer peptídeos bioativos de colágeno e outras substâncias interessantes para o processo de reparação muscular no tecido osteoarticular. Muito obrigado, agradeço imensamente a atenção e a presença de vocês. Desejo mais uma vez parabéns aí pela comemoração do Dia do Nutricionista e que sigamos nessa luta diária em busca de levar mais saúde, qualidade de vida e desempenho físico para os nossos pacientes, em parceria com a Vitafor. Um grande abraço, tchau, tchau. É bom estar de volta ao Nordeste. Fortaleza será nosso ponto de encontro.
Sairemos de lá bem diferentes do que entramos. Sairemos mais fortes. O propósito é levar informação e conhecimento a mais pessoas do Nordeste. A evolução traz a grandeza, e a grandeza nos faz evoluir. Teremos mais de 1000 profissionais de todo o Brasil nessa 9ª edição do Congresso em Fortaleza. Pensamos em cada detalhe para fazer desse momento uma experiência única. Não queremos apenas estar, queremos sentir. Não é sobre conhecer, é viver. Eu fico super feliz de subir naquele palco e realizar a abertura e ver milhares de profissionais super alegres e ansiosos esperando as palestras que os professores prepararam com tanto carinho. Descubra o poder da atualização contínua. Chegou a hora de elevar a sua prática clínica a outro nível. Inscreva-se agora no 9º Congresso Vitafor Science e transforme sua carreira na saúde. Vamos sentir essa experiência juntos?